A cada minuto, milhares de pessoas ao redor do mundo são privadas de sua liberdade, trancafiadas em estruturas que chamamos de prisões. Condenados por crimes diversos, aguardam o cumprimento de suas penas, imersos em um sistema que, teoricamente, deveria punir, reformar e proteger a sociedade. Mas, e se eu dissesse que a história das prisões é muito mais complexa e, em muitos aspectos, chocante do que imaginamos? E se o objetivo inicial, o verdadeiro motivo secreto por trás da criação desses muros e grades, foi completamente distorcido ao longo do tempo? Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir vai abalar suas certezas sobre a justiça, o castigo e o controle social. Por milênios, a humanidade lidou com a transgressão de maneiras radicalmente diferentes. Na antiguidade, por exemplo, a ideia de prisão como pena era praticamente inexistente. Cativeiros no Egito por volta de 1700 a.C. existiam, mas serviam mais para manter escravos sob custódia, não como uma sentença para um crime. Da mesma forma, em civilizações como a grega e a romana, a detenção era, em sua maioria, um ato de custódia, um lugar para segurar o indivíduo enquanto ele esperava seu julgamento, a execução de uma dívida ou a aplicação da verdadeira punição, a morte, a mutilação, os açoites, o exílio. O castigo era um espetáculo público, uma demonstração da força do soberano sobre o corpo do transgressor, um ritual sangrento e teatral que visava aterrorizar e reafirmar a ordem. Não havia a intenção de reformar ou ressocializar. A punição era, pura e simplesmente, retributiva e exemplar. Essa prática brutal e ostensiva perdurou por toda a Idade Média. Lembre-se das masmorras, das cadeias escuras e úmidas que povoam nosso imaginário medieval. Elas eram, em grande parte, locais de espera. No entanto, um ponto de inflexão sutil começou a emergir dentro das instituições eclesiásticas. Na Idade Média, clérigos rebeldes eram muitas vezes trancados em mosteiros, forçados a se recolher em suas celas para meditar e se arrepender de seus atos. É aqui que vemos a semente do conceito de penitenciária, uma palavra que deriva do latim poenitentia, que significa penitência, arrependimento. A privação de liberdade começava a ser associada a um propósito moral e espiritual. O Hospício de São Michel, em Roma, construído no século XVI, é frequentemente citado como uma das primeiras instituições penais com o objetivo explícito de corrigir jovens considerados incorrigíveis. Pouco depois, em 1550, Londres viu surgir a House of Correction, Casa da Correção, e a Holanda, em 1596, inaugurou o Raaspuis para jovens criminosos, onde a privação de liberdade era, pela primeira vez no direito, a pena em si. Esses foram os primeiros experimentos que pavimentaram o caminho para uma ideia revolucionária, a de que o confinamento poderia ser um instrumento de transformação. Mas a que custo e com qual real intenção? Com o advento da Idade Moderna, efervesceu um questionamento sem precedentes sobre a barbárie das punições. O clamor por uma justiça mais racional e humana ganhou voz com o Iluminismo, movimento filosófico que defendia o uso da razão e criticava a tirania e a superstição. Pensadores como Cesare Beccaria, com sua obra seminal Dos Delitos e das Penas, 1764, chocaram o mundo ao defender que as penas deveriam ser públicas, rápidas, necessárias, proporcionais ao delito e, acima de tudo, mínimas. Ele argumentava veementemente contra a tortura e a pena de morte, vendo a prisão como um meio para assegurar o acusado, não para infligir sofrimento desnecessário. Beccaria foi um divisor de águas, propondo uma reformulação radical do sistema punitivo, afastando-o da vingança e aproximando-o da prevenção. Nesse mesmo período de fervor reformista, surge a figura de John Howard, um filantropo inglês que, após ser aprisionado pelos berberiscos, dedicou sua vida a inspecionar as deploráveis prisões europeias do século XVIII. Suas observações eram assustadoras. Superpopulação,
insalubridade extrema, corrupção, maus tratos e a mistura de homens e mulheres, criminosos e inocentes. Howard pregava incansavelmente por condições dignas para os presos, defendendo a separação por sexo e tipo de crime, higiene, alimentação adequada e, crucialmente, o isolamento noturno para evitar a promiscuidade e estimular a reflexão e o arrependimento. Para ele, a religião e a instrução moral eram os melhores meios para a correção dos detentos. Sua visão, embora humanitária, já apontava para um novo objetivo da prisão, não apenas a custódia, mas a reforma moral do indivíduo através do confinamento disciplinado. É neste contexto que Jeremy Bentham, jurista e filósofo inglês, entra em cena com uma das ideias mais influentes e perturbadoras da arquitetura prisional, o panóptico. Concebido em 1785, o panóptico era uma penitenciária ideal, uma construção circular onde os prisioneiros estariam em celas na periferia e no centro uma torre de observação. A genialidade e a crueldade da ideia residia no fato de que um único vigilante na torre poderia observar todos os prisioneiros, mas os prisioneiros, devido a persianas e um design engenhoso, nunca saberiam se estavam sendo observados ou não. O medo da vigilância constante e invisível levaria à autodisciplina. O objetivo não era necessariamente a reabilitação no sentido moderno, mas a disciplina e o controle através de uma tecnologia política de vigilância. Bentham via o panóptico como um modelo aplicável não apenas a prisões, mas a escolas, hospitais, fábricas, qualquer instituição que buscasse moldar o comportamento humano de forma eficiente e econômica. Aqui, o objetivo inicial se revela multifacetado: humanização das penas, afastando-se do suplício, mas também um controle social mais sutil, invisível e pervasivo, focado na docilização dos corpos. O século XIX testemunhou a consolidação da prisão como a principal forma de punição no Ocidente. A pena privativa de liberdade, antes uma medida secundária ou de custódia, ascendeu à proeminência, substituindo gradualmente os castigos corporais e os espetáculos públicos de dor. A Revolução Industrial e o crescimento das cidades trouxeram novas formas de criminalidade e a necessidade de métodos mais civilizados e eficazes de controle social. A ideia de que o criminoso poderia ser corrigido através do isolamento, do trabalho e da disciplina ganhou força. Era a promessa de transformar o indivíduo desviante em um cidadão produtivo e obediente. Surgem então os grandes modelos de sistemas penitenciários, cada um com suas nuances, mas todos buscando aprimorar a capacidade da prisão de reformar. Nos Estados Unidos, a tradição quacre, com sua ênfase na introspecção e na penitência, levou à criação do sistema pensilvânico, ou celular. Inaugurado com a Walnut Street Jail em 1776 e a Eastern Penitentiary em 1829, este sistema defendia o isolamento absoluto do prisioneiro em sua cela, tanto de dia quanto de noite. O objetivo era forçar o detento à reflexão profunda, à oração e ao arrependimento, longe de quaisquer influências corruptoras. O trabalho, quando permitido, era solitário e manual. A abstinência de álcool e a disciplina rígida eram fundamentais. A teoria era que, confrontado apenas consigo mesmo e com a própria consciência, o transgressor encontraria o caminho da retidão. No entanto, a realidade se mostrou mais dura. O isolamento extremo muitas vezes levava à loucura e ao colapso mental, evidenciando as limitações e a crueldade de um idealismo tão inflexível. Em contrapartida, o sistema alberniano, desenvolvido na prisão de Auburn, Nova York, a partir de 1816, buscou uma alternativa. Reconhecendo os problemas do isolamento absoluto, Auburn propôs o isolamento noturno nas celas, mas permitia o trabalho silencioso em conjunto durante o dia. A disciplina era severíssima. Qualquer comunicação entre os presos era estritamente proibida sob pena de castigos brutais.
As celas eram pequenas e escuras, mas o trabalho coletivo, ainda que sob o manto do silêncio, era visto como mais produtivo e menos prejudicial à saúde mental dos detentos. Esse modelo combinava a reflexão individual com a eficiência do trabalho, buscando a docilização dos corpos através de uma rotina militarizada e um controle quase total. A competição entre os dois sistemas, pensilvânico e alberniano, marcou o debate penitenciário do século XIX, refletindo a tensão entre a reabilitação moral através da solidão e a disciplina através do trabalho e da vigilância. Posteriormente, surgiram os sistemas progressivos, como o inglês, conhecido como Mark System, e o irlandês. Esses sistemas introduziram a ideia de que a pena deveria ser cumprida em fases, com os prisioneiros ganhando progressivamente mais privilégios e responsabilidades à medida que demonstravam bom comportamento. Começavam em isolamento rigoroso, passavam para trabalho em grupo com silêncio e, finalmente, para fases de maior liberdade, como prisões agrícolas ao ar livre e, eventualmente, a liberdade condicional. A progressão da pena era vista como um reflexo da melhora do caráter do detento, um incentivo à reforma. No Brasil, o sistema penitenciário também adotou a progressividade da execução da pena, sancionada pelo Código Penal de 1940, com regimes fechado, semiaberto e aberto, buscando a reinserção social do indivíduo. Mas será que esses nobres objetivos de correção, ressocialização e reforma foram realmente alcançados? Ou seriam eles apenas a fachada de uma verdade mais incômoda? Michel Foucault, em sua obra monumental Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, 1975, oferece uma perspectiva radicalmente diferente e profundamente perturbadora. Para Foucault, a transição dos suplícios públicos para o confinamento prisional não foi uma mera evolução humanitária, mas uma complexa mudança na tecnologia do poder. A prisão, segundo ele, não surgiu como uma instituição de direito, mas como uma instituição de fato, pré-existindo a sua sistematização nas leis penais. Seu propósito não era primariamente punir o crime, mas produzir corpos dóceis e úteis, através de uma microfísica do poder que age sobre os indivíduos em diversas instituições, escolas, hospitais, fábricas e, é claro, prisões. Foucault argumenta que a prisão se tornou o mecanismo central de um sistema de controle social mais amplo, que ele chama de disciplina. Essa disciplina visa a separar o indivíduo, a qualificá-lo como normal ou anormal, são ou delinquente. O panóptico de Bentham, para Foucault, não é apenas um modelo arquitetônico, mas um modelo generalizável de funcionamento, uma maneira de definir as relações de poder na vida cotidiana. A vigilância constante, mesmo que potencial, induz a autodisciplina, transformando o sujeito em seu próprio guardião. A prisão, nesse sentido, não é um fracasso que não consegue ressocializar. Ao contrário, ela é bem-sucedida em sua função de produzir a delinquência. Ela cria um grupo marginal, gerenciável e visível, que serve para demarcar os limites do normal e justificar a intervenção contínua do Estado. A delinquência se torna um objeto, uma personalidade criminosa que existe antes mesmo do crime. A gestão dos ilegalismos é um conceito central em Foucault. Ele sugere que o sistema penal, longe de eliminar o crime, o organiza e o distribui, controlando as formas de ilegalidade que podem ser toleradas ou, até mesmo, úteis. A prisão, portanto, atua como um instrumento de dominação de classe, punindo desproporcionalmente os pobres e os marginalizados. Angela Davis, em sua crítica ao complexo prisional industrial, ecoa Foucault ao denunciar como a prisão se tornou uma estratégia para conter as realidades que o próprio capitalismo produz, mercantilizando as funções prisionais e, em alguns casos, até buscando a privatização. A verdade nua e crua é que, muitas vezes, as prisões servem para afundar ainda mais indivíduos na criminalidade, em vez de ressocializá-los, gerando um ciclo vicioso de reincidência. No Brasil,
essa complexa história se desenrolou de maneira particular. Antes do século XIX, as punições eram predominantemente corporais e públicas, alinhadas às ordenações filipinas, que regeram o país por séculos. As prisões, quando existiam, eram principalmente locais de custódia, como as masmorras coloniais e os calabouços de escravos, caracterizados pela superlotação e insalubridade. A primeira menção oficial à criação de uma casa de correção no Brasil data de uma carta régia de 1769, no Rio de Janeiro, mas a construção só começou em 1834 e a inauguração da que seria considerada a primeira prisão brasileira ocorreu em 1850. Inicialmente, nesses locais, presos de todas as naturezas eram misturados, sem distinção de crime ou periculosidade. A Constituição de 1824 e o Código Penal de 1830 marcaram um esforço para modernizar o sistema, preconizando a separação dos réus por tipo de crime e a introdução do trabalho como parte da pena. Contudo, a teoria muitas vezes não encontrava eco na prática. Os depósitos degradantes da espécie humana, como descreveu uma comissão de visita no século XIX, persistiam, com ausência de carcereiros, falta de higiene e promiscuidade. O século XX trouxe o Código Penal de 1940 e a Lei de Execução Penal, que buscaram formalizar os regimes progressivos de cumprimento de pena com o objetivo de ressocialização. No entanto, a realidade do sistema carcerário brasileiro, ainda hoje, reflete um desvirtuamento profundo dos objetivos declarados. A superlotação é um problema crônico, com o Brasil chegando a ter a terceira maior população carcerária do mundo em 2017, necessitando dobrar o número de vagas. A insalubridade, a proliferação de doenças, como o HIV em cerca de 20% dos presos, a violência e o poder paralelo de facções criminosas dentro das prisões são mazelas gritantes. Especialistas apontam que o sistema, em vez de reabilitar, frequentemente se torna uma escola do crime, contribuindo para o aumento da criminalidade e a reincidência. O objetivo de ressocialização, muitas vezes, é uma utopia, com a prisão servindo mais como um castigo que impõe sofrimento e segregação, sem proporcionar a recuperação e a reinserção social efetiva. A jornada pela história das prisões é uma viagem por séculos de tentativas, ideais e, muitas vezes, falhas profundas. Começamos com a prisão como mera custódia, evoluímos para a ideia de penitência e correção moral, passamos pela busca de disciplina através da vigilância e do trabalho e chegamos a um sistema complexo que, em muitos aspectos, parece ter perdido seu rumo. Os objetivos iniciais, por mais diversos que fossem, desde a segurança da custódia até a reforma da alma, foram moldados e, por vezes, distorcidos por interesses de poder e controle social. A prisão, essa invenção social, continua sendo um espelho de nossas tensões e contradições. Ela reflete a nossa incessante busca por ordem, mas também a nossa persistente falha em lidar de forma verdadeiramente humana e eficaz com a complexidade do crime e da punição. Questionar suas origens e seu propósito é o primeiro passo para imaginar um futuro onde a justiça seja de fato mais justa.